Eu queria abrir a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do nosso Deus, para falar de uma mulher extraordinária. Se você trouxe a sua Bíblia, me acompanha. Se você tem no celular, me acompanha. Se você não tem, me ouça e me acompanha em nome de Jesus. A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Essa passagem é uma passagem muito linda porque fala de uma mulher sozinha, desamparada, e fala de uma mulher que tomou uma atitude. Nós vimos aqui a Flor de Lis, que acabou de sair daqui agora, e agora deputada, né? 1º de janeiro, já assumindo o cargo de deputada federal. E aí nós olhamos somente o deputado federal, nós não olhamos para trás para ver as lutas que ela passou. Nós não olhamos para trás, às vezes tem até, como ela disse, uma raiva santa ou uma inveja santa, mas nós olhamos para frente e vemos aquela mulher ali em cima, no altar ou agora na política, mas nós não vimos de onde ela saiu e as atitudes que ela tomou. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que todo milagre de Deus, ele tem 50% de Deus e 50% de você. 50% é de Deus e 50% é da tua atitude. As palavras que nós já ouvimos aqui hoje, é para que nós saiamos daqui hoje de cabeça erguida, não pisando firme aqui, mas ali embaixo. Pisando firme ali embaixo, como se fosse um grande exército, ou melhor, sendo um grande exército de mulheres vitoriosas, mulheres extraordinárias. Não interessa a cor, não interessa a idade, não interessa a classe social. Todas nós podemos ser mulheres extraordinárias, mas vai depender da nossa vontade, da nossa atitude. A palavra do Senhor diz assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos do profeta, clamou a ele dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, e levando meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vá, peça a tuas vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teu filho, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte os que tiverem cheios. Partiu, foi lá, fechou a porta sobre si, seus filhos, e eles traziam os vasos e ela enchia. Traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que foram cheios todos os vasos. E ela disse: filho, traze-me mais vaso. E ele disse: não há mais vaso. Se não havia mais vaso, então o azeite parou. Então veio ela e fez subir ao homem de Deus e disse: o que faço agora? E ele disse: vá, venda o azeite, paga a tua dívida e viva do resto, tu e teus filhos. Meus amados, nós vemos uma mulher aqui, uma mulher de Deus, uma mulher que é casada com um homem de Deus, um homem que tem temor ao Senhor. E diz a palavra de Deus que ela era mulher dos discípulos, dos discípulos dos profetas. O que quer dizer discípulo dos profetas? Era sinal de que este homem, ele estudava na escola de profetas. E lá na escola de profetas, enquanto ele estudava, ele aprendia a palavra de Deus e aprendia a parte espiritual. Então ele é um homem envolvido nas coisas de Deus. E aí, quando eu li essa parte da palavra do Senhor, eu falei: Senhor, mas se ele é envolvido nas coisas de Deus, como é que ele ficou devendo? Se ele é envolvido nas coisas de Deus, como é que ele morreu e deixou dívida para a família toda? Se ele era envolvido nas coisas de Deus, ele era para ser um homem temente ao Senhor e pagador das suas dívidas. Mas a palavra de Deus diz que ele morreu. Bom, então aí eu já comecei a pensar que antes dele morrer, ele pode ter assumido algumas dívidas de remédios, dívidas de exames, dívidas de médicos, dívidas que ele foi assumindo. E de repente aquelas dívidas foram se acrescentando. Mas ele era um homem de Deus, ele era um homem temente a Deus. Mas ele morreu, e aí os credores queriam. O padeiro,
o homem lá do açougue, o outro da mercearia, começaram a bater na casa dele. E com certeza, eles foram levando coisas desta mulher. Com certeza, vamos supor que fosse hoje em dia, o credor chegaria naquela casa e olharia, essa televisão, vamos lá para pagar a metade da minha dívida. Outro credor deveria ter chegado, olhado, essa bicicleta, vamos pagar. E foram levando as coisas dela. E ela foi ficando calada. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que de repente existe algum inimigo, algum credor querendo cobrar de você, querendo levar de você, querendo tirar coisas suas, mas que em nome de Jesus, uma mulher extraordinária você não vai deixar. Em nome de Jesus você vai começar a tomar novas atitudes e falar, não, é meu. Se Deus me deu, Deus vai fazer com que eu fique com Ele, ninguém vai tirar da minha vida. Mas às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem, um casamento ir para um determinado caminho, e a gente só coloca nas mãos de Deus, diz, Deus está no controle, mas a gente não toma atitude, e o casamento vai indo embora, os filhos vão se tornando filhos desobedientes, e a gente só ora, mas não toma atitude, e a gente vai deixando que os credores, que o inimigo vai levando. E diz a palavra do Senhor que o inimigo levou tudo. Porque quando Eliseu pergunta a ela, o que tu tem na tua casa? Qual é a resposta dela? Nada. Ela já não tinha mais nada em casa. Aliás, ela tinha uma botija. Agora diz a palavra do Senhor que ela tinha uma botija de azeite. Não diz uma palavra do Senhor que ela tinha uma botija com azeite. Existe aqui um copo. Esse aqui é um copo de água. Agora, esse copo, ele pode ser um copo com água. A palavra de Deus não diz assim, ela tinha uma botija com azeite. A palavra de Deus não diz, ela tinha uma botija com pouco azeite. A palavra de Deus diz que ela tinha uma botija de azeite. Às vezes a botija estava toda vazia. O meu Deus manda perguntar a você hoje, o que você tem em casa? Você pode falar assim, eu não tenho nada. Não, mas ela tinha. Ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos e ela ainda tinha uma botija de azeite. Mas essa mulher, ela tinha uma coisa principal. Essa mulher tinha vizinhos que eram amigos. Essa mulher, ela tinha uma vizinhança que era amiga dela. Porque quando o profeta manda que ela vá à casa dos amigos, ela não discute. Ela não vai e fala assim, minha profeta, o amigo da direita não dá não, porque eu não falo com ele há uns 10 anos. Amigo da esquerda não dá não, meu. Aquela pessoa lá ignorante. Não, ela não discutiu. Ela pegou e obedeceu. Ela assumiu uma fé naquela situação e obedeceu. Ela tomou atitude. A primeira atitude dela foi procurar o profeta. A primeira atitude dela foi, levaram tudo, mas a minha família não será destruída. O meu esposo morreu, mas eu tenho 2 filhos, é a minha família. Pode-se levar tudo, menos a minha família. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui lutando pelas suas famílias. Eu tenho certeza que Deus levantou aqui muitas mulheres, como a Flor de Lis falou, para serem as mulheres colunas da sua casa. Eu tenho certeza que muitos casamentos aqui dependem de você. O pastor falou aqui, e primeira vez que eu vim aqui, eu trouxe um testemunho da minha vida, e no segundo também, no terceiro também. E talvez muitas pessoas aqui já saibam qual é o meu testemunho, mas é assim, foi uma coisa mais ou menos assim. 25 anos de casamento, um pastor maravilhoso, meu marido, um homem de Deus, nós 2 éramos parceiros, companheiros, fazíamos tudo juntos, amávamos moto, fazíamos trilha, subindo morro juntos, orávamos na igreja juntos, lavávamos banheiro juntos, era tudo juntos. E como estava tudo junto, eu esqueci de orar pela minha casa. Eu esqueci de orar pela minha família. Eu tinha certeza que a gente fazendo a obra de Deus, Deus tinha a obrigação de tomar conta da minha família, e não é isso. A minha família, Deus me deu, então sou eu que tenho que ter essa responsabilidade. Mas eu estava ali junto com ele, parceira dele. E de repente um dia aconteceu dele ir embora. E quando ele foi embora mesmo, num dia só, ele foi embora. E quando ele foi embora, eu comecei a pensar o que eu tinha feito.
A primeira semana foi o que ele fez, porque ele não prestava, porque eu coloquei todas as culpas do mundo em cima dele na primeira semana. 10 dias depois, eu só chorava porque eu sentia a saudade dele. Um mês depois, eu comecei a analisar o que eu tinha feito, porque um casamento termina por 2 pessoas. Ele começa com 2 e termina com 2. E eu comecei a ver o que eu tinha feito. E eu comecei a ver que eu tinha ajudado em muitas situações para aquele casamento ter terminado. Apesar de ser uma serva do Senhor, eu tenho meu emprego. E apesar de ser uma serva do Senhor, eu ganhava mais do que ele. E apesar de ser uma serva do Senhor, eu falava o tempo todo: o dinheiro é meu, eu compro o que quero, faço o que quero, porque eu trabalho. Um dia eu cheguei na minha casa com uma televisão linda e ele falou: poxa, você comprou, mas a gente já tem uma. Falei: mas eu comprei com o meu dinheiro, eu não pedi a você. E às vezes aqui tem pessoas que trabalham e às vezes ajudam em casa e às vezes têm um salário um pouco maior do que seu esposo e continuam falando para ele: mas o dinheiro é meu. Não, não é mais seu, o dinheiro dele não é dele. Vocês se uniram, é uma só carne, é dos 2. Mas eu não lembrava disso. Às vezes tinham momentos que eu falava: não, eu tenho a minha autoridade, eu não vou ser submissa, apesar de olhar na palavra de Deus e pregar para as minhas irmãs, para que elas fossem submissas. Mas dentro da minha casa, a última palavra era minha. Dentro da minha casa quem manda sou eu, dentro da minha casa quem falava sou eu. E não era isso, não era isso. As coisas foram passando, os anos foram passando, e de repente tinha os momentos que quando ele vinha se deitar na cama, e ele queria de repente um carinho, falar comigo, quando ele me colocava a mão eu já... E ele olhava e falava: tá cansada, meu amor? E eu já nem respondia, porque se eu respondesse eu estava acordada, né? Quando ele falava: tá cansada, eu... Outro dia ele ficava acordado e eu passava pelo quarto e ele estava acordado. Eu falava: meu Deus, ele está acordado. Ai, estou cansada. E quando eu olhava que ele estava acordado, eu ficava a madrugada inteira vendo televisão, lá na internet, à toa, até escutar o primeiro ronco dele. E quando eu escutava o ronco dele, eu deitava do lado dele sem fazer um barulho na cama. E de repente ele jogava a mão por cima, eu começava a roncar. Eu comecei a afastar o meu marido, a colocá-lo à disposição de outras pessoas. Eu comecei a tomar essas atitudes. Quando a gente casou, há 26 anos atrás, primeira noite, lua de mel, primeiro mês, primeiro ano, nossa, era só camisola linda, toda sexy, toda bonitinha, lindo, maravilhoso. Depois de 3 anos de casado, era a camisa com a foto do candidato a prefeito. Um short que eu achei lindo, maravilhoso e gostoso para dormir, que era um short que ele jogava bola. E quando ele me via entrar no quarto, eu só faltava bater uma bolinha, já entrava com aquela roupa, Ele olhava e falava: nossa, e cadê aquelas camisolas? Eu falei: mas eu me sinto tão confortável. É um momento que de repente aqui, alguém está dormindo com uma camiseta enorme, confortável. E está deixando que seu marido, de repente, passe numa banca de jornal e vejam mulheres lindas e maravilhosas com roupas lindas e sexy, que você pode usar na sua casa. E eu fui deixando de tomar as atitudes. E aí um dia, numa noite dessa que eu roncava, ele estava na internet. E lá na internet, no Facebook, ele reencontrou a namorada dele de 12 anos de idade. E ali eles começaram a conversar, não sei quantos tempos eles conversaram. Eu sei que ele foi embora da minha casa. E aí o mundo caiu. E aí você questiona ou adora? Questiona. Questiona. Você chega para Deus e fala: Senhor, por quê? Se eu estava lavando o banheiro, só devia estar olhando minha casa, Senhor. Senhor, por quê? Eu estava lá ajudando as irmãs e por que o Senhor não me ajudou? Senhor, por quê? O Senhor, ele era teu pastor, Senhor. Por que o Senhor deixou, Senhor? Por que o Senhor deixou? Porque o Senhor não queimou aquele computador, Senhor. Você questiona. Todo mundo questiona. Várias vezes a gente vira e fala: Senhor, por quê? Jesus virou para Deus e falou: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai.
Mas depois ele falou, bom, mas seja feita a sua vontade. Eu questionei, mas aí depois que eu questionei, eu falei, bom, mas também não adianta trocar de mal com Deus, né? Porque eu já perdi o marido, se eu perder Deus também, o negócio ferrou, não tem jeito. Então eu preciso ficar coladinha com ele. Mas aí eu tomei uma atitude. Essa mulher, quando ela viu que tinha tomado tudo dela, ela já não tinha mais bens nenhum, ela não tinha nada. Ela tinha uma vasilha lá que eu não sei se estava com azeite, se não tinha azeite. Mas era a única coisa que ela tinha, eram os filhos dela. Talvez a única coisa que você tem ainda são seus filhos. Ela era uma viúva. Mas tem gente que é viúva de marido vivo. Tem gente que está dentro de casa e o marido não fala um oi com ela. Tem gente que teu marido entra, teu marido sai, e nem aquele, oh meu amor, do começo. Eu fiz um casamento há 1 ano atrás, e na hora que fiz o casamento, eu dei para o casal um sininho. E eu abençoei aquele casal e eu falei assim, vocês vão levar esse sininho. E quando vocês esquecerem desta promessa que vocês estão fazendo diante do altar de Deus, não para mim, mas para Deus, vocês vão tocar esse sininho. Porque a promessa é na alegria ou na tristeza. Cheio de saúde ou doente, quebrado, com glicose, com colesterol, com pressão alta, machucado. Cheio de dinheiro, com carro zero, ou perdeu o emprego, está desempregado, não tem nada. Cabeludão, bonito, esbelto, corpinho de tanquinho, ou barrigudinho, careca, velho. Se talvez, né, o pastor, o padre, o juiz que fez o seu casamento falasse, ó, ele vai ficar velho, hein? Ó, ele pode perder o emprego, hein? Talvez você questionasse do mesmo jeito que se virasse para ele e dissesse, ó, ela vai ficar velha, hein? Vai perder, ó, a barriguinha vai sobrar. Talvez dissessem não. Mas naquele momento eu dei aquele sininho, abençoei e falei, quando vocês começarem a cometer alguma falha, toquem um sininho. E aí eu encontrei com o rapaz 1 ano depois, eu falei, como é que está o casamento? Ele falou, uma bênção, está maravilhoso. Aí eu falei, maravilhoso. Aí ele falou, eu só queria que a senhora falasse um pouquinho mais alto. Aí eu falei, mas por que você quer que eu fale mais alto? Porque o sino está me deixando surdo. Porque toda vez que eu faço alguma coisa, ela vai lá e toca o sino. E quando ela faz alguma coisa, eu vou lá e toco o sino. Falei, mas vocês brigam? Não, não dá, porque toca o sino e a gente lembra. Aí eu falei, olha que bênção. Então toquem o sino, comecem a lembrar. Naquele momento, quando eu olhei, eu estava ali, só, desamparada. E naquele mesmo mês eu tive um problema sério no imposto de renda, que o imposto de renda bloqueou meu pagamento. Eu tive que ir a um irmão da igreja pedir R$50 para comprar alimento para minha filha. Eu fiquei assim, só, desamparada, igual esta viúva. Essa viúva, lá na época do Senhor, a lei era que a mulher não tinha direito a nada, nem a esposa, nem a filha. Não tinha direito à pensão, não tinha direito à terra, não herdava nada. Então ela não tinha nada mesmo. Mas ela fez o que todas nós devemos fazer. E o que vocês estão fazendo aqui hoje. Ela foi no lugar certo, na hora certa, buscar a pessoa certa. Você veio aqui hoje, talvez você tenha vindo para conhecer o sítio, para dar uma passagem de ônibus, veio para almoçar com uma amiga. Talvez tenha sido esse o teu pensamento, mas não foi não. Deus separou este lugar no meio aqui, escondidinho, porque Deus está aqui, você veio na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, buscar a presença certa, que é a presença de Deus. Eu não tinha o meu pastor tinha ido embora, eu ia procurar quem? Aí eu acessei lá a internet um dia, procurando lá umas pregações, aí eu encontro um homem chamado Pastor Alexandre, fazendo uma pregação lá, que eu falei, gente, esse homem tem cara de homem de Deus? Vou lá. Aí liguei para ele e falei, onde é que é a sua igreja? Aí ele falou, onde você mora? Eu falei, ali nos confins da terra, ali onde o Senhor falou, né? Vai pregar até os confins da terra. Eu falei, mora ali em Seropédica. Mas eu trabalho no Meier, trabalho lá na Faetec de Quintino, é perto. Aí ele falou, então vá lá na minha igreja. Fui lá, ele me atendeu quase umas 2 horas, sem nunca ter me visto. E o que esse homem me falou, me fez estar de pé aqui hoje. Eu fui no lugar certo, na hora certa, procurar o profeta certo.
E ele não veio com palavrinhas, ó, querida, ó, filha. Não. Ele colocou a realidade. Querida, se Deus quiser, ele traz. Se Deus não quiser, ele te levanta e pronto. Querida, você não vai ficar aí, olha, resmungando, andando, ó vida, ó céus, olhando para baixo. Porque ele foi, não, ele foi. Glória a Deus, aleluia. Deus levou. Deus me deu, Deus levou. Deus levou, minha amiga. Agora você levanta, você toma uma atitude. E foi essa atitude desse homem que me levantou. E aí ele me levantou e eu decidi, fui lá na minha igreja, e uma Assembleia de Deus, Ministério Madureira, quase com 3.000 pessoas, ninguém foi na minha casa. Mas quando eu cheguei na minha igreja, cheguei já 18 quilos mais magra, já engordei tudo, mas 18 quilos mais magra, esbelta, linda, cara de sofrimento, de dó. E meu pastor falou, ó, você não dá mais aula na escola dominical, porque você agora é separada. Você não levanta mais para cantar com as irmãs, porque o coral é só de mulher casada, você não é mais. Você não dá mais aula na escola de novos convertidos, porque os novos convertidos não pode ter uma professora que foi largada. Eu falei, pastor, e o que eu vou fazer? Ele falou, fica sentada lá no canto. Eu falei, pastor, mas eu não fiz erro nenhum, não cometi nada. Ele, mas fica sentada lá no canto. E eu fiquei um mês chorando naquela igreja, um mês. E aí quando eu fui falar com ele, meu pastor, presidente, cheguei e falei, pastor, eu vou ficar um mês em casa. Um mês em casa que vai ser eu e Deus. Deus não permitiu que ninguém fosse da minha casa, então o negócio é eu e Deus. Às vezes a gente reclama porque, pastor não foi me visitar, mas Deus quer te dar, ele e você. Ai, mas a irmãzinha, eu fiquei doente, a irmãzinha não me visitou. Mas Deus quer que o milagre seja você e ele, só. Aí eu fui para minha casa, fiquei um mês lá na minha casa. E quando eu estava conversando com o meu pastor, eu falei, pastor, eu vou para casa. Aí ele bate no meu ombro e diz assim, ele tinha uma voz bonita, ele fala assim, está na hora da irmã ir embora desta igreja. Pontapé geral, bate de um lado e do outro. Aí eu olhei e falei para minha filha me olhou com aquela cara séria, aquela cara madura de 18 anos de idade. Aí ela olhou e falou, mãe, vamos embora. E eu comecei a chorar, falei, minha filha, são 18 anos dentro da Assembleia de Deus. Falou, mãe, quem está mandando embora não é o diabo, é o anjo da igreja. Aí ela olhou para ele e falou, o anjo da igreja, é o anjo que está te mandando embora. Vamos embora, mãe, vamos embora. E aí eu levantei e fui embora para casa. E aí em casa eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí visitei uma igreja, visitei outra. Não vim para unção porque era muito longe de Seropédica, mas fiquei visitando igrejas. E aí eu falei, bom, não tem jeito. Nós sentamos junto assim, 5 pessoas, 2 diáconos, minha filha, o noivo dela e eu, diaconisa na época. E minha filha virou e falou assim, comendo um lindo cachorro quente, mãe, vamos montar a nossa igreja. Falei, que montar a nossa igreja, menina? Como é que a gente vai montar a nossa igreja? Eu não tenho 1 centavo. O meu salário é para pagar as contas, não dá. Ela falou, mãe, tenta, mãe. E aquilo foi para minha casa, e eu assim amava o nome Nova Filadélfia, achava lindo a carta que Deus escreveu para Nova Filadélfia, dizendo, eu sei que tu é fraca, mas eu estou contigo, eu vou colocar na tua frente uma porta aberta que ninguém vai fechar. E eu coloquei aquilo no meu coração e cheguei em casa e pensei, bom, se foi o Facebook que levou o meu esposo, vai ser o Facebook que vai trazer a minha igreja, se assim Deus permitir. E eu orei e fui lá no Facebook e coloquei lá assim, se você me conhece o meu caráter, sabe quem eu sou, eu estou precisando de R$110. Não vou te dizer para quê, mas aqui embaixo está a minha conta. Em Seropédica, todo mundo conhece todo mundo. Em Seropédica, ainda se fala, minha filha Mariana, a Mariana, filha da Luísa. Então, todo mundo conhece família. E aí eu coloquei. Falei, bom, se minha moral está lá em cima ainda, vai cair uns 110, pelo menos, da minha filha. E aí, no outro dia, começaram a me ligar e falaram, Luísa, é você? Eu falei, sou. Então, está depositado. Luísa, é você? É. Posso depositar um pouquinho mais? Eu falei, pode. E depositar. Luísa, eu só tenho 50. Serve? Eu falei, serve. E foi depositando de outubro até janeiro. Quando chegou em janeiro, já não tinha mais nenhum depósito. Nós rentamos os 5,
Fomos lá, tiramos o dinheiro que estava no banco e fomos a umas lojas. E eu comprei as 50 cadeiras brancas para a minha igreja, comprei as 8 cadeiras de veludo para o ministério, comprei o altar, o púlpito do Senhor, comprei as caixas de som que iam para cima, comprei as caixas de retorno, comprei caixa de baixo, comprei o baixo, comprei bateria, comprei teclado, comprei tudo. Fui comprando tudo para a igreja, alugamos a igreja, pagamos 2 meses da igreja, pintamos toda a igreja. Aí eu pensei, na igreja do Senhor. É do Senhor. E aí, começamos o primeiro culto, tinha umas 200 pessoas num lugarzinho pequenininho, porque era um culto em ação de graças. Eu mandei um convite para todos que tinham depositado dinheiro. E lotou aquele pessoal ali. No segundo culto, tinha eu e o rapaz da guitarra. E eu olhei aquelas cadeiras vazias e ele falou, pastora, diaconisa, o que a gente faz? Eu falei, a gente prega. Só tem cadeira vazia. Eu falei, então, meu irmão, a gente prega para cadeira vazia. Aí ele, mas não dá para a gente fazer uma oração e ir embora? Eu falei, não, Deus colocou a gente aqui para fazer alguma coisa diferente. Irmã, eu peguei um vidro de óleo mesmo, de azeite ungido do Senhor. Eu passei tanto azeite naquelas cadeiras, que o próximo culto, quem sentava tinha que segurar, porque senão escorregava. Mas eu passei azeite, cada azeite que eu passava, eu falava assim, quem sentar aqui vai ser vitorioso, quem sentar aqui vai viver milagre, quem sentar aqui... Aí comecei a pregar, me empolguei. Na frente da casa tinha uma aluna da Universidade Rural que morava e fazia direito. Aí daqui a pouquinho a porta abre e eu estou pregando. Eu falei, Senhor, é a primeira alma. Aí ela entra de pijaminha, pijama mesmo. Aí ela vem de pijaminha, encosta na porta. A senhora é doida? Aí eu falei, ô irmã, sou cristã, né? Cristã é tudo doido, mas... Fala, querida, a senhora está me incomodando. Eu não consigo estudar, porque a senhora está gritando para um lugar vazio. Aí eu falei, não, meu amor, não estou não. A palavra não chegou lá na tua casa. A palavra não incomodou lá na tua casa. Vai estar incomodando outros também, minha irmã. A palavra de Deus nunca volta vazia. Olha como é que ela trouxe você. Aí ela, olha... Mas está me incomodando. Eu falei, então olha só, vai acabar às 9. Até às 9 você senta aqui e assiste o culto comigo. Que aí não te incomoda lá na sua casa. Ela, a senhora vai ver. Amanhã mesmo eu entro na justiça e eu fecho essa igreja. Porque eu estou fazendo direito na Universidade Rural. Eu falei, eu também estou fazendo direito para Deus. Então assim, você vai lá, entra na justiça e deixa Deus trabalhar. Mas se você quiser ficar aqui no culto, não tem problema, pode sentar e ficar à vontade. E ela virou e foi embora. E aí, acabou aquele culto. Foi numa terça-feira o culto. No domingo, eu já me preparei para chegar na porta da igreja e ter uma tarja daquela, né, proibida, né, do juiz. Aí, quando eu chego, que eu entro, né, olha, na igreja não tem nada, a gente abre a igreja, coloca lá o material e a gente começa o culto. Aí, quando eu olho para a casa dela, está assim, aluga-se. Deus trabalha como Ele quer, meu amigo. Se tem alguém na tua frente que está tentando impedir a tua vitória, Deus vai tirar. Mas você precisa tomar atitudes. Você precisa tomar atitude. Eu fui ao homem certo, no lugar certo, ouvi a palavra certa e obedeci o que ele falou. Essa mulher foi ao profeta. E o profeta disse para ela, ei, peça aos vizinhos. Eu não pedi aos vizinhos, eu fui para o Facebook. Teve gente que eu nunca vi na minha vida, mas que o amigo depositou, ele também depositou. Eu obedeci, ela obedeceu. E quando ela obedeceu, o que ela fez? Ela pegou, foi lá nos vizinhos todos, levou aquelas vasilhas para a casa dela, e aí vem uma palavra do profeta. Ela deixa as vasilhas, vai lá no profeta e fala, profeta, está cheio lá em casa, e agora, o que eu faço? Ele falou, fecha a porta, só coloca para dentro os teus 2 filhos, e começa o milagre de Deus. Fecha a tua porta. Pare de repente ficar olhando, falando com outro o teu problema. Tenha certeza que quando alguém aqui, eu fiz uma vez, fui ao Facebook e coloquei assim, será que Deus destruiria uma família para formar outra família? Cuidado. Olha, fui lá para o Facebook perturbar os outros. Não faça. Deus levou, Deus tirou,
Ou Deus tem coisa melhor para você, ou Deus vai transformar aquele homem ou aquela mulher e vai trazer de volta. Mas Deus está trabalhando na tua vida. Não vá para Facebook, porque no Facebook uma pessoa fala para você, ó, coitado. E os outros vão zombar de você, vão falar com você, vão brigar com você. Essa mulher seguiu o conselho é você e tua família. Quer lutar pela tua família? É você e tua família. Fecha a porta da sua casa, começa a orar, começa a clamar, começa a pedir. Ela colocou. E aí o que ela fez? Ela colocou aquele monte de vasilhas, pegou aquela garrafa, que eu não sei se tinha azeite ou não sei. A palavra de Deus não diz. E ela começou. Se não tinha o milagre, se não tinha o azeite, nossa, o milagre foi melhor ainda. Porque ele fez existir algo que não existia. E multiplicou depois que ele fez existir. Se já tinha um pouquinho, não tem problema. O milagre não perdeu o seu efeito, porque ele multiplicou. E ela começou a despejar. Enchia uma, tira. Enchia outra, tira. Enchia outra, tira. Quando acabou as vasilhas, ela falou para o filho, ei filho, traz mais vasilha. O filho disse, mãe, acabou. Acabou a vasilha, acabou o azeite. Se ela tivesse mais vasilhas, teria mais azeite? Teria. Se você orasse mais, teria mais milagre? Se a gente jejuasse mais, teria mais milagres? Se a gente lesse mais a palavra de Deus, teria mais milagres? Se a gente tivesse mais fé, mais atitude, teria mais milagre? Teria. O milagre é de acordo com aquilo que a gente coloca na mão de Deus para Ele usar. Quando acabou, o profeta vira para ela, ela fala, profeta, acabou. O que eu faço agora? O profeta falou, vá, olha a outra atitude, vá e venda. Venda o azeite. E quando vender, paga tuas dívidas. Crente tem que pagar suas dívidas. Paga suas dívidas. Depois de pagar as suas dívidas, o que vai sobrar, você vai viver com todo o resto que sobrar. Eu fico imaginando essa mulher com aquele monte de vasilhas que ela teria que devolver também aos vizinhos. Aquele monte de vasilhas e ela pensando, o que eu vou fazer com isso? Um dia uma senhora chegou lá na minha casa e começou a reclamar, disse que não tinha dinheiro, que não tinha isso, que não tinha aquilo. E eu falei para ela assim, senhora tem quanto aí no seu bolso? Aí ela falou, eu tenho 10 reais. Eu falei, 10 reais? Tá bom demais. 10 reais, vamos fazer um bolo. Ela, mas 10 reais não dá para fazer um bolo. Eu falei, claro que dá, vamos pensar aqui, ó. É 3 reais 1 quilo de açúcar. Para o bolo é só 200 gramas. Então 3 vezes 2, 6, dá 60 centavos para que você usa de açúcar num bolo. Aí foi colocando para ela o que ela usava no bolo. Uma xícara de açúcar, uma xícara de trigo, uma xícara. E aí a gente somando tudo para fazer um bolo comum, 6 reais. E quanto ela poderia vender aquele bolo? Uns 18 reais? Ela falou, gente, é mesmo? Eu falei, então, vamos lá, vamos no mercado, eu vou lhe ajudar para você poder comprar, mas esses 10 reais, você vai fazer o seu primeiro bolo. Você faz um bolo bonitinho, sabe fazer bolo? Sei. Então você vai fazer esse bolo bonitinho, vai nos mercadinhos que tem aqui, aí essa hora da tarde não tem lanche nenhum, Seropédica não tem lugar nenhum que venda lanche, essa hora da tarde você vai lá com aquele bolo fresquinho, saindo fumaça e oferece. E você vai vender o bolo. E ela começou a vender o bolo. Às vezes a gente fala para o Senhor, ai Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor nos coloca uma direção. Ah, lá na sua casa tem mangueira? Tem, faz sacolé de manga. Ah, na sua casa tem caju? Faz sacolé de caju, faz alguma coisa, toma uma atitude. E eu fico imaginando essa mulher colocando uma barraca para vender azeite. Porque o azeite não é simplesmente um azeite como a gente pensa para colocar na comidinha. O azeite era sim também para servir de alimento, mas o azeite era aquele que ia na lâmpada. Lembra das virgens que não compraram lâmpada o suficiente para estar, azeite suficiente para as lâmpadas estarem acesas? O azeite era combustível. O azeite era utilizado para colocar em perfumes. O azeite era passado nas couraças dos soldados para que a couraça ficasse assim, lubrificada e o inimigo não conseguisse agarrá-los. O azeite era colocado como um unguento nas feridas para que as feridas não doessem mais. O azeite tinha um monte de utilidades. E uma das principais era ser o azeite da unção.
Eu acredito ela lá, com a barraquinha dela, com os filhinhos dela. Olha aí, vende-se azeite. Azeite aqui para perfume. Nós temos azeite de unção. Nós temos azeite combustível. Olha o azeite. Ela começou a vender o azeite porque ela tinha atitude. O que você tem em casa? De repente você tem em casa um marido que é difícil. De repente você tem um marido em casa que quando você chegar hoje, você vai chegar já tarde, e quando você chegar ele está com aquela cara zangada, e de repente ele vai falar, isso é hora de chegar em casa. Aí você já se enfurece e fala, o que é? Eu estava lá, orando para Deus. Tá pensando o quê? Eu estava na igreja. Não. Se ele virar e falar assim, isso é hora de você chegar em casa, você vira, ô amor, olha, eu estava lá, mas eu estava morrendo de saudade de você. Eu só não pude vir porque era longe, eu estava naquele ônibus. Eu tive que esperar todo mundo vir junto. Você tem que começar a mudar a atitude com ele, que de repente ele muda a atitude com você. O que você tem em casa? De repente você tem em casa filhos que são realmente problemas. Filhos que, em vez de dominarem, forem dominados por alguns vícios. Talvez você tenha eles em casa. Eu não sei o que você tem em casa. Talvez você tenha um desemprego, talvez você tenha uma doença, talvez você tenha algo na sua casa. Mas eu quero te dizer que Deus operou um milagre com o que ela tinha em casa. Deus operou um milagre lá dentro da casa dela. E é dentro da tua casa que Deus vai operar o milagre. É com isso que você tem que Deus vai operar o milagre. Você pode dizer, Senhor, mas o que eu tenho é um marido enrolão. Mas é Deus vai operar o milagre na vida dele. Senhor, o que eu tenho é um desemprego, mas é Deus vai operar nesse desemprego dentro da tua casa, dentro da tua família. O que eu preciso é tomar uma atitude. O que eu preciso é crer que vai acontecer. O que eu preciso é sair daqui, como a Flor de Lis falou, sem o será. Porque se eu sair daqui colocando, não, Deus vai trabalhar, Deus vai mudar aquele marido. As irmãs deram até uns tiros, mas eu não vou precisar dar tiro no meu marido. Eu vou dar escopeta de beijinho nele. Eu vou transformar o meu casamento. Eu vou viver feliz, eu vou ter 20, 30 anos de casamento. Se você começar a colocar isso com decisão, com atitude, vê o que você faz de errado. Eu reclamava na minha casa, quando eu chegava, que tinha 50 pares de sapato no meio da sala. Era sapato, chinelo, tênis. Eu olhava e reclamava. Hoje não tem nenhum. Hoje não tem nenhum. Eu reclamava daquela toalha molhada em cima daquela cama. Quando eu olhava aquela toalha molhada em cima da cama, eu virava e gritava, Bruno! E ele lá de casa, lá de algum lugar, ele falava, o que foi que eu fiz? E ele era gente boa, gente. Eu aqui não valia nada. Aí eu falava, Bruno! E ele vinha, o que foi que eu fiz? Essa toalha molhada em cima da cama. Ele pegava a toalha e colocava. Hoje eu não tenho toalha molhada em cima da cama. Hoje eu não tenho nem cama de casal. Só tenho uma caminha de solteiro. Se você me perguntar, pastora, a senhora queria toalha molhada em cima da cama? Eu vou te dizer que sim. Mas hoje, ele está bem casado, feliz. Voltou a ser pastor, com a esposa dele acompanhando, com uma filha de 3 anos. E a senhora? Estou cheia do Espírito Santo de Deus. E a senhora? Estou numa igreja. Sou a pastora da minha igreja. E quando eu olho na minha igreja, que eu subo naquele altar, que eu olho aquele monte de carinhas olhando para mim assim, aí eu falo, meu Deus, Deus tinha algum propósito naquela separação. Porque se não houvesse a separação, eu nunca teria tido a comunidade cristã Nova Filadélfia. Se não houvesse a separação, eu nunca teria entrado aqui no caminho do pastor Alexandre e nunca conheceria vocês. Se não tivesse aquela separação, Deus não teria trabalhado da maneira que Ele trabalhou. Eu queria, se Deus chegasse para mim e falasse, o que é que você quer? A sua família ou a igreja? Eu não teria dúvidas. Eu diria, eu quero a minha família. Mas eu ajudei muito a que essa família não existisse. Porém, hoje agora eu tenho uma família imensa. Tenho uma família de criancinhas da minha igreja, uma família de adolescentes, uma família de senhoras. Eu às vezes falo que a minha igreja, eu vou trocar o nome de Igreja Nova Filadélfia, eu vou botar Hospital Nova Filadélfia.
né? Porque a igreja é assim, gente. O pastor está aqui e ele sabe. Aqui dentro é igual um hospital. Eu sou bióloga, trabalho no hospital. E no hospital é muito legal, porque você olha e você tem 3 tipos de pessoas. Qual é o primeiro tipo de pessoa? É a pessoa que vai buscar um tratamento, uma palavra. É aquele que está sendo atendido pela primeira vez. No hospital vão ter pessoas que estão passando por tratamentos. Estão lá internadas no CTI, no setor de emergência, tomando soro, tomando remedinho. Está passando por tratamento. E no hospital, tem pessoas que estão com a sua bolsa pendurada, com um sorriso de orelha a orelha, saindo do hospital todo curado, feliz e maravilhoso. Aqui dentro tem pessoas que vieram hoje para buscar uma solução, para buscar um tratamento, para buscar uma informação, para buscar uma palavra de Deus. Vocês não vieram aqui só para passear de ônibus. Vocês vieram aqui porque vocês querem algo de Deus. Então, por favor, não saiam daqui da mesma maneira que vocês entraram. Não aceitem sair daqui vazias. Não aceitem sair daqui com a incerteza no coração. Não aceitem sair daqui como mulheres comuns, mas saiam daqui como mulheres extraordinárias. Extraordinárias. Existem pessoas aqui que estão em tratamento, que o pastor precisa estar sempre ajudando, estão em tratamento e o Senhor está tratando. E tem pessoas aqui no nosso meio que já estão curadas. E aquelas que estão curadas estão preparadas para curar as outras, para ajudar as outras. Então que em nome de Jesus, você possa colocar no seu coração que o milagre dessa viúva foi feito dentro da casa dela com o que ela tinha. E Deus quer trabalhar dentro da tua casa com o que você tem. Não perca essa oportunidade de ver o milagre de Deus. Não perca a oportunidade de ser uma mulher que você passa na rua, as pessoas vão olhar e falar: nossa, mulher extraordinária. Extraordinária. Porque tu és serva, porque tu luta, porque tu tem coragem e porque você sabe que tem um Deus que acima de todas as coisas está com você, está ao seu lado. Então que em nome de Jesus você possa colocar essa palavra no teu coração. Você possa sair daqui com o teu nariz empinado, como a Flor de Lis diz. Você pode sair daqui olhando para cima e pisando no capeta, só eu que posso, pisando no capeta. Você pode sair daqui e, como eu falo na minha igreja, eu falo: olha, eu não admito que ninguém entre na sua casa sem convidar o Jesus para ir. Quando chegar na sua casa, desceu do ônibus, toda tranquila, maravilhosa, chegou na tua porta, na porta do seu apartamento, aonde for, colocou a mão na maçaneta, não abre a porta e vai entrando. Abre a porta e deixa a porta aberta. Fala: Senhor, entra primeiro. Entra primeiro. Porque aonde o Senhor entra, todo mal tem que sair. Aonde o Senhor está, todo mal tem que sair. Então que em nome de Jesus você receba essa palavra, coloque no seu coração e que haja milagres, que haja curas, que haja tratamentos, que haja salvação, que haja libertação, libertação de filhos, libertação de maridos, que haja restauração de casamentos, que haja renovo dentro de você, que haja renovo espiritual, que haja uma nova vida, que haja avivamento, que haja esperança, que haja fé e que haja atitude, para que você possa ser uma mulher extraordinária em nome de Jesus, amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.